Programa Semeando em Vida, a palavra de Deus suprindo vida para você e sua família. Paz do Senhor, amada igreja, paz do Senhor àqueles que também não conhecem a Jesus, mas que têm a oportunidade de conhecer através da poderosa palavra de Deus, que é revelação para mim e para a tua vida, que é poderosa para transformar a tua história de vida. Eu sou o Paulo Pérez, pastor do Ministério Sementes de Cristo, e convido novamente você, amados, que não tem compromisso com uma igreja, que não está caminhando, nos visite para que você compartilhe, para que possamos compartilhar da palavra de Deus com a tua vida. Em nome de Jesus, que você receba a palavra desta noite, uma palavra profunda de revelação, uma palavra profética, uma palavra de visão profética do reino de Deus. Eu quero compartilhar, está no livro do profeta Ezequiel, o capítulo 37. Eu vou ler alguns versículos, do versículo 1 ao 8, amados, para que nós possamos entender a plenitude dessa mensagem. A palavra de Deus diz assim: veio sobre mim a mão do Senhor. Ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. E me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos. Então me perguntou: filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? Respondi: Senhor Deus, tu o sabes. Disse-me ele: profetiza a estes ossos e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a esses ossos: eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Porei tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós estenderei pele e porei em vós o Espírito e vivereis. E sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei segundo o que me fora ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído extremo, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se ajuntavam, cada osso no seu osso. Olhei e eis que havia tendões sobre eles, e cresceram as carnes, e se estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles ainda o Espírito. Que palavra poderosa, amados! Sempre que eu me deparo com a passagem de Ezequiel 37, nós sempre temos uma revelação nova e profunda. Ezequiel teve uma visão, e nesta visão profética, Deus fala algo poderoso na vida dele. Ele estava falando sobre a nação de Israel, especificamente sobre a nação de Israel, a qual estava vivendo uma vida desregrada e dissoluta e se apartaram da vontade e dos preceitos de Deus, como sempre fizeram na sua trajetória. Vocês lembram do Antigo Testamento, a qual o povo estava indo para a Terra Prometida e fazendo coisas, adorando outras imagens, não acreditando, vendo os prodígios e maravilhas de Deus e assim mesmo buscando outros deuses, né? Fizeram um bezerro de ouro para que pudessem contemplar e Deus se irou naquela situação. Mas o texto que eu quero revelar está em Ezequiel. Quando a palavra de Deus fala a mim e a você, amados, e falou a Ezequiel, ele falou: olha, vá até esse lugar e profetize sobre estes ossos que estão sequíssimos. E a visão de Ezequiel, que estava naquele vale, ele viu um amontoado de ossos secos. E a palavra esclarece e faz menção de ossos sequíssimos, ou seja, sem vida, esturricados, estavam há muito tempo sequíssimos. E ele faz um comparativo à nação de Israel. E o que nós podemos tirar de exemplo dessa passagem, ou para nós, amados? Alguns de nós estão vivendo como ossos sequíssimos, ossos secos. O interessante é você perguntar: mas pastor, como o senhor pode afirmar que alguns estão vivendo como ossos sequíssimos? Eu não estou falando de uma morte física, eu estou falando de uma morte espiritual para nós que estamos vivos. Esta morte espiritual nos dá a revelação de entendermos que alguns de nós estão como ossos sequíssimos, ou seja, ele tem carne, como a palavra de Deus declara. Os tendões se ajuntaram aos ossos, houve carne e houve pele, mas havia necessidade do sopro do Espírito para que houvesse fôlego de vida, para que houvesse vida. A palavra é clara.
E no decorrer da nossa trajetória, amados, nós fazemos tantas coisas, nós transgredimos tantas coisas, e alguns que estão inseridos em Cristo estão caminhando no ministério, conhecem a Jesus, foram discipulados, caminharam, ouviram a palavra, foram confrontados, foram amados e constantemente são amados, mas assim mesmo estão como ossos sequíssimos. E aí você pode perguntar, mas pastor, como pode esses homens e essas mulheres estarem como ossos sequíssimos, se o Senhor falou, ou você falou, que a palavra de Deus é poderosa para transformar? E realmente é, só que você precisa desejar essa transformação. A palavra não te impõe, ela declara que você pode ter uma nova vida, que você pode tornar-se uma nova criatura, mas essa imposição não faz parte do atributo de Deus, não é por opressão, é por amor. E quando Ele te faz esse convite de amor para arrepender-se, para andar na presença dele, é um convite de amor e não uma opressão para que te condene, você é obrigado a fazer. É um convite de amor. Por isso ele nos dá liberdade de opção de escolha. Ou nós seguimos a Jesus, contemplamos a sua glória, ou vivemos no pecado e vivemos em trevas, amados. Essa é a decisão que eu e você precisamos tomar. No entanto, esses ossos sequíssimos foi porque alguns que estão caminhando com Cristo não decidiram envolver-se na obra e no reino de Deus de uma forma poderosa, ou seja, eles não são intensos, eles param no meio do caminho por qualquer vento de doutrina, por qualquer situação contrária, eles param, por qualquer situação Deus não está mais com eles, Deus precisa fazer, Deus é obrigado a fazer. Não, amados, Deus não é obrigado. E quando nós falamos dessa situação dos ossos sequíssimos, alguns que eu e você conhecemos, e infelizmente estão como ossos sequíssimos, estão tão secos e tão profundos na intensidade das trevas que eles estão vivendo, que não conseguem mais permanecer nem em pé e nem estar mais no reino de Deus, porque eles têm ossos, eles têm carne, eles têm tendões, como a palavra de Deus diz, têm pele, mas falta o sopro do Espírito para que haja vida, para que o Espírito habite na vida dele e que eles tenham a revelação do próprio Deus. Esse Espírito de Deus que está inserido na vida de um homem, aqui em Ezequiel, na visão de Ezequiel, ele fala que havia necessidade do sopro de vida. Olha o que diz no versículo 9. Então ele me disse, profetiza ao Espírito, profetiza, ó filho do homem, e dize-lhe, assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam. Ou seja, nós, alguns que estão no meio de nós, que estão como mortos espiritualmente, amados, eles estão vivos, eles falam, eles proferem, eles fazem muitas coisas, mas espiritualmente estão secos como ossos sequíssimos. A carne, a tendões, a pele, mas é necessário o sopro do Espírito, o toque do Senhor, para que eles vivam uma vida em retidão. E olha o que diz no versículo 10. Profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé, um exército sobremodo numeroso. Sabe o que Deus faz, amados, quando eu e você entregamos a vida a Ele, quando nós não somos mais como ossos sequíssimos, que não temos apenas ossos, carne, tendões e pele, mas somos cheios do Espírito, Ele nos torna inabaláveis. Ele faz com que o sopro do fôlego de vida, o sopro do Espírito Santo de Deus, seja vivificado em nós, seja atribuído em nós, para que cresça um grande exército, um poderoso e numeroso exército para a glória de Deus, para que nós possamos fazer aqui na terra dos viventes, onde nós estamos, seja em Santa Rita do Araguaia, em Alto Araguaia, no estado do Mato Grosso, no estado de Goiás, no Brasil, para que você seja cheio do Espírito e se levante como um varão de guerra, num exército valoroso para a glória de Deus, porque você não precisa ter apenas ossos, tendões, carne e pele. Você precisa do sopro do Espírito, para que o Espírito habite na tua vida, porque você é. A revelação da palavra diz que você é templo do Espírito Santo. E se você estiver cheio do Espírito Santo, se você realmente não está como ossos sequíssimos e quer isso para você, para a tua vida, se levante e ande como um exército numeroso, no favor e na vontade de Deus, para que a glória de Deus seja conhecida em toda a terra, em todos os lugares que você passarem, para que possam ver o bom perfume de Cristo e verem esse homem, essa mulher, tem o Espírito de Deus, está cheio do Espírito de Deus. E eu já falei em outra oportunidade, estar cheio do Espírito de Deus não é proclamar que conhece a Ele, é viver a intensidade da palavra dele e estar cheio do Espírito, ter compaixão,
ter amor e servir ao próximo como a si mesmo. Receba essa palavra, amados, não como um confronto, mas como uma visão profética do profeta Ezequiel que traz para nós nesses dias. Você não é um osso sequíssimo. Você deseja ser cheio do Espírito Santo. Entregue a sua vida com todo amor, com todo temor a Deus e seja cheio do Espírito Santo. Para a glória dele, esta é a minha oração, que você seja cheio do Espírito Santo de Deus e que viva os atributos de Deus na tua vida, na tua história de vida, e que você possa impactar vidas para a glória do Deus vivo. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Programa Semeando em Vida, a palavra de Deus suprindo vida para você e sua família.